Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículos 8 a 15. E vamos dar continuidade à nossa série intitulada Visitando as Casas da Bíblia. Quem achou segundo Reis 4, 8 a 15, diga amém. Leamos então. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nela uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Disse Eliseu: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. Quem diz amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós, nesta história, nesta casa, nós já aprendemos importantes lições a respeito do tempo de Deus. Nós aprendemos que essa história nos revela 6 tempos na vida desta família, que nós ainda veremos cada um deles de forma detalhada. Mas, nas últimas mensagens, nós aprendemos que o tempo é determinado por Deus, que o tempo de Deus invade o nosso tempo cronológico para cumprir as suas promessas, que Deus é atemporal e que Deus é Senhor do tempo. Foi o que nós aprendemos nas 2 últimas mensagens nesta série. E hoje, propriamente dito, nós vamos começar a exposição de toda a história que acontece dentro desta casa e com esta família. E nós ficamos no ponto do versículo 8, quando diz: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. E nós enfatizamos aqui que uma das lições que nós aprendemos é que essa mulher não perdia a oportunidade de fazer o bem ao homem de Deus, ao profeta do Senhor, a Eliseu. Faz-se necessário lembrar aos irmãos que o nome desta mulher não é sunamita, não é um nome próprio. Dentro da matéria chamada onomatologia bíblica, o estudo dos nomes, nós aprendemos que ela é conhecida como sunamita por causa da cidade onde ela morava. Na verdade, a Bíblia só diz que era uma mulher rica, e ela ficou conhecida como sendo sunamita por habitar nesta cidade chamada Sunem. Isso nós chamamos, na onomatologia, de nome gentílico. Quando nós não sabemos o nome de alguém, frequentemente nós nos referimos a essa pessoa como alguém que mora em um determinado estado. Isso é comum principalmente na cidade de São Paulo. Quando eles não conhecem o nosso nome, nós estamos por lá, o nosso sotaque, a nossa forma de falar nos denuncia. E a maioria dos paulistas, quando se refere a alguém como nós que não sabem o nome, eles dizem: ali está o pernambucano. Então geralmente é assim que se refere. O que é isso? Nome gentílico. Como não sabem o nosso nome, nos chamam pelo nome que tem a ver, que tem ligação com o estado que a gente vive, mora ou nasceu. Então o que acontece aqui? Na verdade, o nome dela não é sunamita, mas como ela habitava na cidade de Sunem, e nós não sabemos como é o nome dela, popularizou-se esse nome gentílico chamada a mulher
sunamita. Quem me entende, diga amém. Glória a Deus. Mas veja bem, meus irmãos, que aqui há um detalhe. Primeiro, esta mulher, à luz do texto bíblico, nós observamos que ela é uma mulher que teme a Deus. Ela é uma mulher que reconhece os homens de Deus. E ela também é uma mulher que não é presa à avareza. Porque nós vamos observar que ela, além de ajudar o profeta com alimentos, ela ainda também providenciou para ele um lugar para ele habitar, um quarto, para que todas as vezes que Eliseu estivesse passando pelas redondezas de Sunem, ele tivesse não apenas aonde comer, mas ele tivesse também um lugar para ficar, para descansar. E talvez os irmãos digam assim: mas irmão Marcos, por que é tão importante enfatizar isso? Porque eu não sei se os irmãos lembram, mas geralmente os profetas, eles não tinham uma morada fixa. Geralmente os profetas eram como se fossem pregadores itinerantes. Eles estavam pregando hoje em um determinado lugar, amanhã eles estavam pregando em outro lugar, e frequentemente o lugar de descanso dos profetas no Antigo Testamento não eram casas luxuosas, não eram palácios, era nas cavernas, lembram de Elias? Era na casa de viúvas que iriam lhe ajudar com alguma ajuda, ou era no ribeiro de Querite, ou debaixo de zimbro, ou debaixo de mamoneira como Jonas. Era assim que viviam os profetas. Eles dormiam na rua, eles dormiam debaixo de árvores, em rochas, em cavernas. Era assim que os profetas dormiam, e era nesses lugares que eles repousavam. Mas quando a mulher viu que Eliseu estava passando por ali, ela disse: se depender de mim, este homem de Deus não vai passar frio. Se depender de mim, este homem de Deus não vai dormir em caverna. Se depender de mim, este homem de Deus não vai dormir debaixo de árvores, porque Deus me abençoou, e se Deus me abençoou e eu tenho condições, eu vou abençoar o homem de Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós observamos que ela é desprendida, ela não é apegada a bens materiais. Uma outra verdade que está no texto é que ela é uma mulher rica. A palavra no hebraico aqui é a mesma usada para Boaz, Gadol. Uma mulher poderosa, uma mulher rica, uma mulher de posses. E nós aprendemos aqui também que não é pecado o crente ser rico. E ninguém nem venha dizer aqui que não tem vontade de ser rico, que é mentira. Todo mundo tem, irmão. Ninguém tem vontade de ser pobre. Quem não quer ser rico? A melhor coisa do mundo é um crente rico, que não é apegado à avareza e que usa os seus recursos para a glória de Deus e para o avanço do reino de Deus. Aleluia! E essa mulher é assim. Não há nenhum tipo de pecado em ser rico. Nós sabemos que o pecado, na verdade, consiste no apego à avareza. Paulo diz aos Colossenses que a avareza é idolatria. E Paulo diz também a Timóteo que o amor ao dinheiro constitui-se em laço, em pecado. E nessa busca, diz Paulo, muitos se desviaram. Mas há uma recomendação de Paulo para os ricos. Veja, meus irmãos, deixe marcado aí e vá comigo para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu me lembro de um irmão lá em Pubi. Eu não vou dizer o nome dele, porque lá todo mundo escuta o canal. Mas se ele estiver escutando, ele vai saber que eu estou me referindo a ele. Que uma vez nós estávamos numa conversa e ele disse assim: eu mesmo não quero ser rico. Aí tinha um outro irmão do lado e disse assim: é interessante, né, irmão? Tu disse que não quer ser rico e trabalha de dia e de noite. Imagina se tu quisesse, né, irmão? Fazia mais nada da vida, né? Não quer ser, mas trabalhava de dia e de noite, né? Capítulo de número 6, versículo 17. Olha o que Paulo diz a Timóteo: exorta aos ricos do presente século. Veja que Paulo não diz que é errado ser rico, mas ele dá uma recomendação. Exorta aos ricos do presente século que não sejam, em primeiro lugar, o quê? Vai, irmãos, o quê? Não acharam não? 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam.
É que se você não repetir, você dorme. Aí tem que repetir, vai acordar. Orgulhosos, altivos. Ou seja, nós percebemos aqui que a riqueza pode trazer junto consigo o orgulho. Mais alto lá. Não é só rico que é orgulhoso não, irmão. Tem pobre que não tem nada, mas orgulho tem muito. Não é assim? Altivo, todo besta. Então esse problema não é só dos ricos, mas ele está mais próximo dos ricos. No livro de Provérbios, não vamos abrir para ganhar tempo, Salomão diz que há quem se faça pobre tendo muito, e há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Aí é o pobre besta, não tem nada, mas acha que tem o rei na barriga. Não tem nada, mas acha que tem o rei. Veja, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Olha a outra recomendação: nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não confie nas riquezas, porque isso é instável, isso não tem estabilidade, é algo que vem e vai. Aí Paulo diz: não depositem a sua esperança na instabilidade, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Glória a Deus. Então não há problema em ser rico, o problema é ser um rico besta, orgulhoso, altivo e que confia mais nas riquezas do que em Deus. Aí está o problema. E tem mais, olha a recomendação do verso 18: que pratiquem o bem e que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. É a mulher sunamita. Ela não era orgulhosa, ela não colocava sua confiança nas posses, ela confiava em Deus, ela praticava o bem, era rica de boas obras e era generosa em dar e pronta a repartir. Ela queria repartir. Agora veja o 19: que acumulem para si mesmos tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Então não é pecado, irmãos, o cristão, o crente ser rico, não é pecado não. Na verdade, se Deus fizer qualquer um dos irmãos aqui ricos, e os irmãos continuarem confiando exclusivamente em Deus, sendo generosos na prática do bem, em dar e prontos a repartir, todo mundo ganha, porque a obra de Deus avançará com os dízimos e as ofertas, vidas serão alcançadas pelo ministério e o nome de Deus será glorificado. Quem diz amém, meus irmãos? Então nós temos que obviamente viver contentes. Paulo diz: se temos com o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Mas não há nenhuma proibição na Bíblia que você não possa melhorar de vida. Agora aprendamos uma coisa esta noite: seja lá qual for o salário que você vai ganhar, seja lá qual é o propósito de Deus para a sua vida no futuro, talvez um dia você enrique. Diga amém, meus irmãos. Talvez um dia você enrique, mas quando você estiver nesta posição, não te esqueça de que foi o Senhor. Aleluia, não esqueça de que foi Ele que lhe deu saúde, força, inteligência e capacidade para ser o que você deseja ser. Glória a Deus. Mas vamos voltar para cá. Era essa mulher rica, então não é pecado ser rico. O nosso problema, irmãos, é com a teologia da prosperidade, não com a prosperidade bíblica, não é? Versículo 8: certo dia passou Eliseu, 2 Reis 4:8, por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Agora note aqui, porque isso é importante: a qual o constrangeu a comer pão. Vamos devagarzinho para a gente entender. Primeiro, o profeta aqui não pediu nada a esta mulher. É uma coisa importante da gente pontuar, porque hoje o que mais a gente vê nesse movimento maligno chamado teologia da prosperidade são homens que se dizem profetas de Deus, em nome de Deus, extorquindo o povo. É assim ou não é, meus irmãos? É. Extorquindo, inventando história,
torcendo versículos bíblicos para fazer as pessoas dar tudo que tem a eles e ficar na miséria. Mas Eliseu dá o exemplo do comportamento de um homem de Deus. Eliseu não pediu pão, Eliseu não aperreou ela em nada, Eliseu não pediu para que ela fizesse quarto para ele, pelo contrário, olha o texto diz que ela constrangeu ele a comer pão. O verbo hebraico aqui significa insistir, forçar, empurrar. Irmãos, a mulher quer abençoar o homem, a mulher quer fazer o bem a ele, quer que ele se alimente, quer que ele coma pão, e ela tem que quase que obrigar ele, forçar, constranger, porque ele não queria, porque o verdadeiro servo de Deus, homem de Deus, ele não quer ser pesado a ninguém. Amém, meus irmãos? A ninguém. Como é que vai lá? Às vezes não vai nem bom, não é assim? Rapaz, lá em casa está uma bênção. Quando chega lá que abre o armário, só o grilo cantando. Mas não fica aperreando ninguém, não, fica no canto quieto. Porque entende que a qualquer momento Deus vai abrir a porta e pode usar qualquer um para chegar lá e dizer assim: está aqui, Deus mandou, tome a bênção, glória a Deus. É assim, irmão. O profeta não fica aperreando, né? Desconfie de pregadores, pastores, supostos profetas, que toda hora é aperreando você. Ei, bota aqui, vamos lá, desconfie, irmão. O homem de Deus, ele depende de Deus, e ele sabe que é Deus quem move os corações das pessoas para abençoar a obra de Deus. Aleluia. Eu gosto desse texto, constrangeu. Eu fico imaginando Eliseu dizendo: não precisa não, e morrendo de fome, que é assim como o homem de Deus faz. Você lembra quando você era pequeno? Acredito que a maioria passou por isso aqui, se não todos. Que a mãe dizia assim: se lhe oferecerem, não receba. Mas o cara estava morrendo de fome. Já aconteceu com os irmãos? Aí o vizinho chegava com comida bonita, irmão, um bolozão de chocolate. Bota aqui, fulano. Aí o cara ficava só com os olhão. Não estou com fome não. E as tripas, não está com fome o quê? Morrendo de fome. O bolo de chocolate era a coisa mais difícil do mundo de ver. Mas a ordem era clara. Não, nem peça, era assim, nem peça, nem aperrei. E minha mãe dizia, e nem dê a entender. Ainda tinha que ficar com a cara de quem estava com o bucho cheio. Que era para não dar nem a entender que você estava com fome. Era assim Eliseu. Por quê? Isso não acontece obviamente aqui, os irmãos são generosos. Mas meus irmãos, dependendo da pessoa. E olha como isso é perigoso para nós que pregamos, que servimos a Deus, pastores, pregadores. Dependendo da pessoa, se você pedir um copo de água na casa dessa pessoa, ela vai sair falando de você, dizendo que você só vive aperreando. Sabiam dessa, irmão? Porque do jeito que tem homem que extorque o povo, tem gente ruim também, irmão. Por isso que é necessário tomar cuidado, qual é a postura de um homem de Deus, de um crente. Por isso que crente não fica aperreando, irmão, político. Se não der, meu Deus, aquela igreja só presta para pedir, não é assim? Só presta para pedir, é a igreja que pede. Não, irmão, nós dependemos é de Deus, e é Deus quem move o coração dos reis, é Deus quem move o coração do homem para que a obra dele seja abençoada. Não tem que estar aperreando ninguém não, irmão. As pessoas é quem tem que nos constranger. Mas rapaz, faça isso, senão eu vou ficar ofendido. Eu já passei por isso uma vez. Uma vez um irmão, ele queria fazer algo por mim, lá em Ipubi, e eu não queria, e ele ficou com raiva. Que eu não aceitei, ele ficou com raiva. E depois a gente foi conversar e se entendeu. Mas eu expliquei para ele a situação. Porque eu não queria dar a entender que a gente estava ali pegando algo do irmão. Mas eu estou querendo dar, não, irmão, mas vamos deixa assim mesmo. Faça de outra forma, dê a outra pessoa, faça dessa maneira. Mas a mim não. E aí não era orgulho, era exatamente o comportamento de Eliseu. Eu fui constrangido, porque eu não quis, para não dar o que falar. Porque muitas vezes a pessoa que está lhe ajudando, a pessoa que está lhe dando alguma coisa, ela não fala. Mas quem está perto, fala. Então, irmão, é difícil, irmão. A gente tem que tomar cuidado, tem que ser prudente.
Que às vezes você está ali recebendo de bom grado, a pessoa que lhe dá alguma coisa, e você está recebendo de bom grado, e ele não vai dizer nada. Mas às vezes quem está do lado, fala. Às vezes a família, fala. E às vezes o seu nome pode ser jogado na lama. É perigoso essas coisas. Por isso que Eliseu, ele não aceita de primeiro, ele renuncia, mas ela constrange ele. E era só para comer pão. Aí diz o texto, daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ou seja, depois que ele foi constrangido, a mulher não deixou mais ele ficar com fome. Toda hora que ele passava, ela dizia, ei, o pão está pronto. Não, o pão está pronto, não coma em nenhum outro lugar. E aqui nós entendemos o quê? Um profeta que não se aproveitava da riqueza da mulher, porque se ele fosse um falso profeta, ele tinha achado a coisa mais maravilhosa do mundo. A mulher é rica, eu vou entrar aqui dentro da casa dela e vou tirar tudo que ela tem em nome de Deus. Mas como ele era um homem de Deus, ele não queria nada daquela mulher. Mas a mulher queria lhe abençoar, queria lhe dar o que comer. Em outras palavras, ela estava dizendo, enquanto vida eu tiver, um homem de Deus não passa fome nesta cidade, porque o Deus que me deu para que eu repartisse. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, na filosofia e na teologia bíblica, prosperidade não é ter só para mim. Prosperidade é ter com quem repartir. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Vamos ver a palavra. Olha comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Não está no script aqui, mas o Espírito Santo vai nos lembrando. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Outra postura de homem de Deus. Olha a postura de Paulo. Atos capítulo 20, versículo 33 a 35. Olha o que Paulo diz. De ninguém cobicei, desejei, de ninguém quis, de ninguém invejei, é o que Paulo está dizendo aí. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Olhe para cá, irmãos. Aqui no nosso contexto batista, os irmãos dêem muito glória a Deus por isso. Graças a Deus isso não tem. Mas está aqui, irmão Walter, ele vai concordar comigo. Em certos ambientes religiosos, os pastores chegam na casa dos membros, aí às vezes o membro quer lá uns franguinhos, velho, maguinho. Aí tem certos pastores, em outras denominações, que dizem, sabe como? E o franguinho, irmã? Que dia que ele vai estar bem gordinho? É assim ou não é, irmão? É. E esse relógio? Deus não tocou no teu coração, não? É, eu conheço tudinho, irmão. O que é que ele está fazendo? Ele está usando da autoridade dele para tirar o que você tem. O franguinho é para ele, está entendendo? O relógio é para Deus tocar no teu coração, tu tirar e dar. Mas graças a Deus aqui, nem o pastor, nem eu, nem nenhum pregador aqui dessa igreja, graças a Deus, cobiça nada dos irmãos. Eu e os demais aqui que nós representamos até hoje, graças a Deus, nós queremos é que os irmãos prosperem cada vez mais para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Porque se vocês trabalham, se eu trabalho, isso é fruto do nosso trabalho. É o que Paulo está dizendo aqui. Não quero nada de ninguém. 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados. Paulo diz, eu uso o que eu ganho no meu trabalho para socorrer os necessitados. Aí ele diz, e recordar, lembrar, trazer à memória, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aleluia. E é verdade, irmãos, em vários aspectos. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Eu sei que vocês já experimentaram, mas eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Há mais satisfação em presentear do que em receber presente. É assim ou não é, irmãos? É. Há mais satisfação quando você vê ali a alegria de uma pessoa que você presenteou, quando você vê ali a alegria de alguém que você honrou. Não é? Quando os irmãos aqui fizeram esta comemoração para Ana, eu muito me alegrei, irmãos, porque fazendo para ela, faz 2 vezes para mim.
Honrando ela, honra a mim também. Amém, meus irmãos? Então aquilo ali foi maravilhoso. Eu tenho certeza que os irmãos ficaram muito mais felizes em proporcionar aquilo do que se fosse com vocês mesmos. Por isso eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, tantos que estavam aqui como os que não puderam estar, mas contribuíram também para que acontecesse. São coisas simples, mas têm um significado muito grande para nós. Amém, meus irmãos? Muito grande. E Paulo diz isso, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê? Porque há mais vantagem, há mais satisfação em dar. Mas tem um outro ponto também. Se eu estou dando a alguém, é porque Deus me deu em dobro. Glória a Deus. Se eu tenho para dar a alguém, se eu consigo proporcionar algo a alguém, significa que Deus está abrindo as portas e que eu estou sendo ricamente abençoado. Ruim é quando a gente diz assim: rapaz, eu só tenho para mim e eu tenho que economizar, senão não dá nem para mim. Mas quando a gente tem, irmãos, para abençoar outros, isso é maravilhoso demais. E é isso que acontece aqui com essa mulher. Ela tem o mesmo pensamento de Paulo. E todas as vezes que Eliseu passava por ali, entrava naquela casa, e era certo, irmãos, tinha comida para ele. É por isso que nós vamos ver essa mulher sendo recompensada por Deus, tendo algo que ela nunca teve, que é um filho, que nós veremos mais à frente. Mas há algo que eu devo pontuar aqui. Primeiro, Eliseu, mais uma vez, não pediu pão, não pediu quarto. Ele tinha necessidades, mas ele não expôs as suas necessidades. Foi a mulher que percebeu as necessidades dele e supriu-as. Mas ele não disse nada. Ele confiou em Deus. E Deus usou aquela mulher para lhe abrir as portas, para lhe alimentar. Aí aqui é interessante. Quando a gente diz assim, nós dependemos exclusivamente de Deus, isso não significa dizer que a gente não precise das pessoas. Amém, irmãos? É bom a gente explicar isso aqui. Depender exclusivamente de Deus é confiar inteiramente em Deus, mas é precisar das pessoas, porque todos nós precisamos uns dos outros. Olha como funciona. Nós dependemos exclusivamente de Deus, mas Deus usa pessoas para nos abençoar. Entendeu? Porque vem ou não vem pelas pessoas? Vem. Ou você acha que quando Deus restaurou a sorte de Jó e deu tudo em dobro, Deus fez cair do céu? Foi assim? Jó saiu para fora de manhã, aí quando ele chegou na porta, que ele abriu a porta, aí estava lá um monte de cabrito, um monte de jumenta, um monte de dinheiro. Foi assim? Não. Deus restaurou a sorte de Jó. Deus abençoou Jó duplicadamente, mas Deus fez isso através de pessoas. Então nós dependemos de Deus, mas nós precisamos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Vamos ver isso. Olha aí, Jó, último capítulo de Jó, por favor, só para os irmãos entenderem. Último capítulo de Jó, Jó capítulo 42. Veja como foi que Deus restaurou a sorte de Jó. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. Versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor, quem foi que deu a ele? O Senhor. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Mas veja o 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes E todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Quem está entendendo, diga amém. Foi Deus que lhe deu, mas Deus fez isso através das pessoas. Então depender de Deus não é a mesma coisa de dizer que não precisa de ninguém. Nós dependemos de Deus, mas precisamos uns dos outros. Glória a Deus. Volte para lá. E Eliseu aqui, obviamente, estava precisando ser alimentado, e Deus usou essa mulher para fazer isso por ele, para alimentá-lo. Isso aqui também, irmãos, nos mostra uma verdade
tremenda de Deus. Nenhum servo de Deus ficará sem ter o que comer, ficará desamparado. Se ele confia em Deus, se ele ora ao Senhor, Deus moverá corações de gente generosa para abençoá-lo e para deixá-lo em uma situação confortável. Confortável. Os profetas viviam caçando, muitas vezes ali, coletando frutas para se alimentar, mas agora ele tem um lugar certo. Ele sabe que não lhe falta comida. Outra coisa, não tem exigência aqui de Eliseu, você percebeu? Ele não disse, eu não quero mais pão não, a senhora é rica, não tem uma carninha não? Não, irmãos. Homem de Deus, mulher de Deus não é exigente. O que é que tem? Tem isso aqui, então bora para frente, né? Vamos embora. Nós fazíamos uma reunião, umas reuniões, um evangelismo em um sítio, e tinha uma senhora muito parecida com essa daqui, que ela sempre queria fazer um lanche no final, sempre. E eu me lembro que quando a gente chegava lá, quando terminava o momento lá da reunião, do evangelismo, ela nos reunia lá para nos alimentar. E eram uns bolinhos que só quem sabia fazer era ela, eram uns bolinhos de sazon. De sazon. E os irmãos sabem que sazon, com o tempo, o bicho vai ficando meio enjoado, não vai? E o bolinho de sazon começou bom demais, irmão. Todo final de evangelismo, todo final que era tipo um grupo familiar, estava lá o bolinho de sazon, com café. Nos primeiros 4 meses, o bolinho de sazon era muito bom, irmão. Mas depois o bicho começou a descer a pulso. Porque, irmão, pensa comigo, toda hora era sazon, bolo de sazon. E aí eu não ia dizer à irmã, não faça mais não, né, assim, que eu não aguento mais. Então o que é que a gente fazia? Eles eram pequenininhos assim, a gente empurrava um bolo de sazon e empurrava com café misturado com água, para ele descer liso, para a gente não sentir mais o sabor. Mas terminávamos alegremente, que ninguém ia dizer à irmã que não estava mais aguentando o bolo de sazon. Mas o que é que eu fui fazer, Mariana Iles? Eu fui orar. Eu disse, Senhor, toca no coração dela e diz a ela que não precisa fazer nada, nem o bolo de sazon. É quando nós chegamos lá no outro dia, ela disse assim, meus irmãos, hoje eu quero oferecer para os irmãos um bolo fofo. Eu disse, oi, eu pedi nada, Deus já providenciou outro. Glória a Deus. E aí depois ela foi mudando e os bolos de sazon ficaram para trás. E eu confesso aos irmãos que eu estou com saudade do bolinho de sazon. Mas ninguém vai exigir, ninguém vai brigar, ninguém vai dar, não tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, irmão, ninguém conhece a realidade da casa de ninguém. Ninguém conhece as condições de ninguém. Se pode dar um grande banquete, dá. Se pode dar só o bolinho de sazon, dá. Se pode dar só um copo de água, dê. Mas o que não pode acontecer é deixar de ter a presença de Deus na nossa casa. O que não pode faltar é a presença dele. E veja, irmãos, a recompensa para quem age como essa mulher agiu. Veja comigo Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Veja o que Jesus disse. Glória a Deus. Ana Eli já deve estar com a boca cheia d'água, porque eu falei no bolo de sazon. Mateus capítulo 10, versículo 40. Olha o que diz a Bíblia. Jesus disse, e escute isso que é maravilhoso. E nós não temos pressa, nós vamos devagarzinho mesmo. Quem vos recebe, a mim me recebe. Note, quando eu recebo um irmão na minha casa, quando eu recebo um servo de Deus na minha casa, diz a Bíblia, é mesmo que eu esteja recebendo quem? Quem? Jesus. E tem mais, Jesus diz, e quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? O Pai, Deus. Veja como é bonito isso aqui. Quando eu recebo alguém na minha casa, abro as portas da minha casa para alguém, e eu trato essa pessoa com honra, com dignidade, essa pessoa é um embaixador do reino. É mesmo que eu esteja recebendo Jesus. E Jesus disse que é mesmo que esteja recebendo o Pai. Ou seja, a Trindade entra na tua casa. Irmão, marca a Trindade, sim, porque nós somos templo e morada do Espírito
Santo. Então eu tenho o Espírito Santo e vou na tua casa. Tu me recebendo é mesmo que está recebendo Jesus. E quem recebe Jesus recebe o Pai. Então quando você abre as portas da sua casa para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, você está recebendo a Trindade Santa lá dentro da sua casa, como Abraão recebeu. Aleluia, glória a Deus. 41, e tem recompensa. Quem recebe um profeta, que é o que a mulher fez, no caráter, na qualidade de profeta, receberá o galardão. A palavra galardão é difícil de traduzir, é a palavra mistos, e ela tem vários significados, é uma palavra polissêmica, mas o mais comum que se aplica a galardão aqui é recompensa. Então Jesus está dizendo, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa do profeta. Ou seja, quando você honra o profeta, você será honrado com a mesma honra que você honrou o profeta. É o que Jesus está dizendo. Ele diz, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Aí talvez a gente fique se perguntando, mas para receber um profeta, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que preparar um grande banquete? Será que eu tenho que matar um bezerro cevado? Será que eu tenho que matar a melhor galinha? Olha o que Jesus disse. Se você tiver condições de dar pelo menos um copo de água fria, você já não perderá seu galardão. Agora Jesus é inteligente, né? Ele especificou, não dê quente não, porque senão dá vontade de vomitar. Dê pelo menos água fria. Olha aí, 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia. Irmão, até um copo de água fria que você dá a alguém, com nome de discípulo, você tem recompensa de Deus no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar agora, mas volte por favor lá, só para a gente concluir hoje, que a hora já foi embora. 4, versículo 8 de 2 Reis. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Aí versículo 9, aqui que eu quero concluir. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, haviam vários profetas que passavam por ali. Nós estamos aqui no período da transição do ministério de Elias para o ministério de Eliseu, e nós sabemos que haviam mais de 850 falsos profetas que comiam na mesa de Jezabel. Haviam profetas pagos na época de Elias e outros foram pagos posteriormente também. Alguns foram mortos lá no incidente do Carmelo, mas haviam falsos profetas ali, tanto profetas de Baal como profetas de Azerá. Mas Eliseu se destacou, que não vai dar tempo de falar hoje, nós vamos falar para a semana que vem. Mas o que foi que fez Eliseu se destacar no meio daquele monte de falso profeta? Foi justamente o seu caráter de santidade, que é o que nós vamos falar a semana que vem. Irmãos, a santidade nos distingue dos demais. Quando nós vivemos em santidade, nós somos distinguidos dos demais. E ninguém disse nada a ela, foi ela que observou, porque esse é um dom feminino, observar. Sabiam disso? Nós, os homens, nós não prestamos muita atenção. Eu estava conversando aqui no altar com o irmão Cícero, e eu disse, tu viu que botaram o nome ali, Igreja Batista de Vila Marcela? Ele disse, vi não. Eu também não vi não, foi a Annelise que me disse, olha, já botaram o nome. Mas eu ia fazer a mesma coisa, passar direto. Quem foi que observou? Ela. Então é da mulher essa questão de observar. Nós os homens, nós passamos, irmão, de cabeça baixa, meio doido, porque a gente já entra pensando no que é que vai fazer daqui a pouco. A mulher já é mais observadora, já é mais prestativa. Ela dá uma olhada no geral, no todo. E foi isso que ela fez. Quando ele, olha que interessante, quando ele entrou lá para comer, ela ficou observando o jeito que ele comia, quantos pão ele comia, porque os irmãos sabem que gula é pecado. E ela estava filmando tudinho ele comendo. Se ele fosse um desesperado, irmão, comendo 50 pão, sem nem respirar e bebendo água por cima, nem um porco roçando na lama, é dizer, isso aqui não é homem de Deus não, o jeito que esse homem come, cheio de gula. Vocês estão percebendo? Então até a forma que a gente come e o quanto a gente come, as pessoas estão observando, porque até no ato de comer, nós temos que comer como pessoas
santas, porque glutonaria é pecado. E ela observou todos os detalhes. Ela disse ao marido dela: olha, eu tenho observado que este que passa sempre por nós, ele é 3 coisas. Primeiro, ele é um santo. Segundo, ele é um homem de verdade. E terceiro, ele é de Deus. Ele tem o caráter de santidade. Ele é um homem com H maiúsculo. E ele é também alguém da parte de Deus. O tanto que essa mulher observou, irmãos. E é por isso que ele se distingue dos demais. Eu quero concluir com essa pergunta: será que nós temos que levar essa pergunta para casa, no meio dos outros que tem nome de cristão, só nome, mas não são, será que nós, quando passamos, somos identificados como santos homens de Deus e como santas mulheres de Deus, no caso das irmãs, no meio desses falsos cristãos aí fora? É uma pergunta que nós temos que fazer. Semana que vem, na quinta-feira, nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a importância da santidade na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? Fiquemos em pé, vamos concluir.